Juros simples. Como calcular o juro de um valor principal utilizando a fórmula J é igual a valor principal vezes a taxa de juro, né? A taxa que a gente quer, vezes o N, que é o tempo. E como que a gente faz para achar o juro com relação a esse valor principal, a taxa e o tempo? Como que a gente faz para achar? Vamos dar um exemplo. Qual é o juro de um valor principal de 200? Pode ser reais, pode ser dólares, pode ser o que for. Qualquer moeda aí, qualquer tipo de valor aí, monetário, né? Vezes 5%, que é a taxa, vezes 1. 1 pode ser um ano, um mês, um dia. Então, J aqui vai ser 200 vezes 0,05 vai dar 10 vezes o 1. Então, temos que o juro do determinado valor, desse determinado valor 200 principal é igual a 10, tá? Igual a 10, tá bom. Mas o que a gente tem que prestar bastante atenção com relação ao juro simples? A gente tem que prestar atenção que no tempo, né, e na taxa. Por quê? Porque vamos lá, a gente vai ter taxa, por exemplo, 1% ao dia. Taxa pode ser 2% ao mês. A taxa pode ser 3% ao bimestre. A taxa pode ser 4%. Isso aqui é um exemplo, tá? Estou dando 1, 2, 3, assim, em ordem crescente, só para a gente poder saber se é ao ano, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, tá? Então a gente tem que ter noção desses detalhes para a gente poder entender como funciona os juros simples, para poder resolver problemas envolvendo juros simples, né? Matemática financeira. Então, 5% ao semestre e, por fim, aqui vamos pôr 5% ou 6%, vou continuar a ordem crescente, 6% ao ano ou acho que já terminou, né? Porque ao ano já tem aqui. Então, I é igual 6% ao dia. Então, inverti lá. Aqui vem aqui, né? E aqui vem aqui. Tá. Então, a gente tem noção desses detalhes aqui. E o N pode ser dias, né? Pode ser anos e dias. Exemplo, 3 meses e 10 dias, tá? O tempo, né? O N pode ser um ano e um mês, tá? Então, como que a gente faz para resolver os problemas que a seguir que a gente vai ver? Então, a gente tem que ter primeiro noção desses detalhes para a gente poder não se atrapalhar na hora de resolver juros simples, tá? Então, vamos ao primeiro problema.
Calcule os juros simples de R$10.000 aplicado a uma taxa de 12,5% ao semestre no prazo de 3 meses e 45 dias. Vamos lá. Eu tenho a fórmula de juros simples. Juros simples é igual a P vezes a taxa vezes o N, que é o tempo. Eu sei que P é igual a 10.000, não vou pôr reais, tá? O I é igual a 0,125. Por quê? Porque 12,5% é o mesmo que 12,5 dividido por 10, ou melhor, por 100. Dividido por 100, tá? Que é igual, então, sei que é igual, aliás, a 0,125. Tá? Então divide por 100, a gente consegue a taxa aí, o valor unitário do juro da taxa. E o N é igual a 3 meses e 45 dias. Aqui é ao semestre. Então, é a cada 6 meses. Se é a cada 6 meses, então a gente pode entender o seguinte. Colocando na fórmula, temos J igual a 10, que é o P, 1.000 vezes 0,125 vezes, e agora? O tempo é 3 meses e 45 dias. E a taxa que está rendendo o juro é de 12,5%, ou seja, 0,125 ao semestre. Então é a cada 6 meses. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dividir, pode ser transformar em dias, né? Porque aqui tem dias. Então 3 meses e 45 dias é igual. Isso aqui é igual a 135 dias. Tá? Então, se a gente fizer transformar ao semestre em dias, teremos 180 dias. Então, 135 aqui no tempo, dividido por 180 dias. Então teremos aí, fazendo os cálculos, teremos que o juro gerado pelo valor principal 10.000 é a multiplicação desses valores aqui, 10.000 vezes 0,125 vezes 135 dividido por 180, tá? Dá aí um juro de 937,5 reais, né? Deu para entender? O que eu fiz aqui? Eu transformei ao semestre em dias. Um ano tem 360 dias comerciais. Um ano.
ano igual a 360 dias comerciais. Então 6 meses é a metade de 360 dias. Então 180 dias. Como ficou aplicado durante 3 meses e 45 dias, vai dar 3 meses, 90 dias, mais 45, 135 dias. Então, temos que fazer aqui uma razão, uma proporção, para poder a gente achar um valor, uma fração aqui, que coincide com esse tempo dado aqui, com relação ao juro de acordo com o tempo, de acordo com a taxa. Por exemplo, aqui a taxa é 0,125 ao semestre. Então, a cada 180 dias gera-se um juro de 12,5%. Tá? Então, se fosse aqui 6 meses o N, então seria aqui seria 1, porque 180 sobre 180 vai dar 1. Então daria aqui o resultado, não daria juro de 937,5, daria um juro de 10.000 vezes 0,125, que vai dar aí 10.000 vezes 0,125 vai dar 1.250, tá? Então, só para a gente entender como funciona esse negócio da taxa, o tempo que gera o juro e o tempo que ficou lá o dinheiro aplicado. Então, para a gente entender isso, a gente precisou fazer esse exemplo aqui, tá? Para a gente entender melhor como funciona os juros simples. Então, vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Calcule os juros simples de uma aplicação de 35.000 a uma taxa de 8% ao ano num prazo de 7 meses. Qual é a forma de juros simples? É juro, né? J igual a P vezes o I vezes o N. P vezes I vezes N. P é o valor principal, P o nosso aqui é o 35.000 reais no caso, né? Mas a gente não vai pôr reais. O I é igual a 8%, ou seja, 0,08 ao ano. E o tempo que ficou aplicado o dinheiro lá é de 7 meses. Então, o que a gente tem que fazer aí? A gente pode converter 0,08% ao ano em meses, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: juro é igual, substituindo na forma 35.000 vezes o I, que é o quê? Que é a taxa que ficou rendendo lá o dinheiro, que é 0,08 vezes ao ano, né? Então a gente tem que transformar em uma fração que deu o quê? 7 sobre 12. Por quê? Porque não está em mês aqui. 7 meses ficou lá. 7 meses. Então eu tenho que dividir por 12. Tá? Se eu quisesse transformar em dias, eu pegaria aqui e faria o quê? 0,08
dividido por 360 vai dar um valor, certo? Daí eu pegaria esse 7 meses e dividiria por 360, mas eu teria que transformar os 7 meses em dias, que vai dar 210 dias dividido por 360, tá? Ou um ou outro. Se eu fizer por aqui 0,08 dividido por 360, eu multiplicaria por 210 apenas. Por que não por 210 dividido por 360? Porque eu já dividi para dias a taxa a taxa que o nosso problema está dizendo, que é 8% ao ano. Então eu não posso dividir um e o outro e fazer a multiplicação. Por quê? Porque vai dar um resultado errado. Vai dar um resultado que não condiz com o juro gerado. Então eu tenho que dividir ou um ou outro, se eu quisesse transformar aí para dias, tá? Aqui eu estou transformando para meses. Se eu fizesse dividido por 12 aqui, ou seja, transformar o 8% ao mês, transformar essa taxa aqui ao ano ao mês, eu dividiria por 12. Então, eu não dividiria o mês por 12 também, tá? Então, ficaria 0,08 dividido por 12 vezes 7, que é o quê? Que é o mês que ficou lá o dinheiro rendendo, tá bom? Então, é um ou outro que você faz para poder gerar aí o nosso juro para poder ter um resultado correto, tá bom? Então o juro aqui a gente deixou aqui a gente transformou a taxa para ao mês, então 0,08%, 0,08 dividido por 12 vai dar um número. Esse número é bastante pequeno, multiplicado por 7, vai dar então 0,08 dividido por 12 vezes o 7, vai dar 0,046666, tá? Vezes 35.000 vai dar 1.633,33 centavos, tá? Isso aqui em reais, tá? Ah, mas e se eu quisesse fazer dividindo o mês por 12, para transformar o quê? Para manter uma razão que condiz com o ano da taxa ao ano. Então eu teria que dividir o 12, o 7, aliás, por 12. Que é o quê? Que é a quantidade de meses que eu tenho no ano. Então eu dividiria por 12. Vamos apagar aqui. Dividiria por 12 o 7. Que daria 7 dividido por 12 vai dar 0,58333 vezes 0,08, 0,0466666 vezes 35.000 vai dar 1.633,33, tá? Então vamos para o próximo exemplo. Calcule o valor principal que rendeu R$250 de juros a uma taxa de 5% ao trimestre em 160 dias.
Então temos que a fórmula de juro simples vezes o I, né, vezes o tempo. A gente sabe que o valor principal que rendeu, a gente sabe que o valor principal a gente não tem, mas a gente sabe do juro. Então o juro aqui é 250. A taxa de juro ao trimestre a gente sabe que é o que? É 0,05 ao trimestre, ou seja, a cada 3 meses. O N é igual a 160 dias. Não fica fácil a gente transformar essa taxa aqui, 0,05% ao trimestre, por dia. Ficaria então I é igual a 0,05 dividido por o trimestre. Então eu vou dividir por 90, tá? Fica fácil também desse jeito. Então a gente teria 250 igual a P, que a gente não sabe, vezes a taxa ao trimestre, porém a gente está convertendo para dias, então é 90 vezes 180 dias. Ou melhor, 160 dias. 160 dias. Multiplicando tudo e passando para lá, dividindo, nós teremos 250 é igual a 0,05 dividido por 90 vezes 160 vai dar 0,08888P. Segue então, vamos colocar um pouquinho mais para cá, segue então aqui 250 dividido por 0,0888, tem vários 8, igual a P, que é o valor principal que a gente quer saber. Então P é igual a, fazendo os cálculos, né? P é igual a 2.812,5 reais, né? Tá aqui como reais. Então essa é a nossa resposta. 2.812 reais, né? Então fica aí a dica com relação a juros simples, que é bastante simples, tá? Pelo nome bem sugestivo, né? Juros simples, é bastante simples, né? Então fique atento às novidades do canal e muito obrigado por ter assistido.